Olá, pessoas! Tudo bem no planeta? Hoje, 2 de maio de 2026, 2/5 de 2026, estamos aqui mais uma vez, gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários. Esparrama, espalha, compartilha este canal para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da lunação de Áries, do dia 17/4/2026, a lua ainda em Escorpião, começou ontem, ainda fazendo uma oposição ao Sol em Touro, e fazendo um trígono com Júpiter em Câncer. Então, aquelas histórias que foram ditas ontem, estava lendo, com essa lua em Escorpião, da semana da lua cheia. E aqui é interessante também, dando continuidade, de uma certa forma, ao que foi dito ontem, com relação a essa lua cheia em Escorpião. As emoções e os sentimentos bem exacerbados, expandidos, escancarados profundamente, sobretudo com esses assuntos de Escorpião. Então, Escorpião tem uma natureza, dentre muitas, de controlar. E muitas vezes tem essa história de querer controlar o outro. E o grande lance de Escorpião é justamente soltar, e nesse soltar acontece o autocontrole. Mas um autocontrole saudável, um autocontrole da percepção profunda, interna, intensa, que transforma, que transmuta e que regenera a própria pessoa. Porque lá em Touro, que é o signo que faz eixo com Escorpião, ali tem o apego a qualquer coisa. Apego aos valores, apego à matéria, apego ao dinheiro, apego ao emocional, apego ao sentimental, apego a alguma coisa, o apego. E quanto a essa história do apego que não é legal, a gente entender o valor é bom, mas apegar não é interessante. Quando essa história do apego aumenta, digamos assim, piora, ela vai para o lado não saudável de Escorpião, que é a obsessão. E aí, Escorpião, quando vai para essa história de querer controlar demais, controlar tudo e todos, ele está nessa obsessão. Ele está na obsessão de querer controlar tudo, querer controlar todos. Tudo, emoções, sentimento, coisas, situações, pessoas, status, momentos, tudo é tudo mesmo. E aí é justamente a hora que ele dança. Porque essa história de controlar, né, de faça o que você quer da sua vida, eu não sei até que ponto que essas histórias são assim. Eu vim aqui gravar esse vídeo, né? Então eu pego aqui os equipamentos, ligo, preparo, abro o mapa, no caso de hoje, de amanhã, daqui a pouco eu vou para o mapa de amanhã. Então parece que a gente está tendo um controle, né? Mas assim, tem uma história muito maior aí, que é a própria vida, a própria existência, que se de repente der um tilt aqui nesse equipamento, na energia elétrica que está aqui iluminando o ambiente, ou em mim, né? Cadê esse controle total? Então, de repente, eu entendo que o controle é justamente não soltar esse controle. E aí as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, a gente vai vivendo com a vida,
e sai desse apego e dessa obsessão, e de repente esse controle passa a ser um viver de acordo com o que é, não o que a gente quer. Porque a gente pode querer, é fato, né? Eu quis vir aqui gravar esse vídeo para hoje, para amanhã, para mim mesmo, porque eu aprendo, como eu já disse aqui várias vezes, com o que eu gravo. Eu sou um aprendiz, transmito essa informação, espero, acredito, confio de que seja sendo útil para as pessoas que assistem, que esteja colaborando, que esteja somando, e também de que divulgue essa minha atividade de astrologia, de astrólogo, e a própria astrologia, que eu acho, que eu acredito, que eu confio, que é um conhecimento lindo, maravilhoso para todas as pessoas, encarnadas e todos os seres desencarnados. Quer dizer, que colabora, que soma. Mas até que ponto que vai o controle? Né? Então, o controle, de uma certa forma, ele está acontecendo com o que eu quero fazer, com o que está sendo possível e posto pela vida, pela existência, pelo que está acontecendo, pelo que está sendo. Porque se de repente, se esse equipamento que eu estou aqui gravando essa história der um tilt aqui total, até que ponto que eu tenho conhecimento para resolver, dar uma solução para o problema? Então, cadê o controle? Porque de repente deu tilt. Então, de repente, no acontecimento do que a vida é, o acontecimento foi o tilt. Então, cadê o controle de que eu vim aqui gravar e continuo impondo para que a gravação aconteça? Não rola. E querer impor é a obsessão. Então, a gente já tem que vir com a onda do não apego, do desapego, do não controle e da não obsessão, porque vai pirar. Porque não tem controle. Tenho a vivência. E uma força fantástica de Escorpião é justamente no soltar. No soltar, vivendo o que quer, mas soltando, não impondo, não controlando, porque sufoca. Tem uma figura de linguagem que é muito colocada nos estudos de Escorpião e de Plutão, que é a da galinha com seus pintinhos. Então, enquanto os pintinhos estão ali pequenininho, e a galinha está ali na proteção, ela consegue colocar todos debaixo da sua asa. Inclusive, ela traz um para cá para não sair, porque ela está ali numa história do maternal, né? Da proteção, do proteger, do cuidar, do ensinar, né? Mas aquilo ali, os pintinhos vão crescendo, e vai chegar uma hora que nem ela querendo vai dar conta de ficar debaixo de suas asas. E se ela insistir nisso, que digamos assim, for o lado emocional, quer dizer, as pessoas, quando quer insistir por esse lado emocional, vai sufocar. É uma outra característica não saudável de Escorpião, sufocar. Sufoca. Quer controlar tanto, quer proteger tanto, quer dar tudo dentro do controle, debaixo da que sufoca. Até querendo fazer algo bacana, algo saudável, quer proteger, quer ensinar, quer colaborar, quer dar proteção, mas sufoca. E olha quem vem depois de Escorpião na sequência, Sagitário, que quer a liberdade. Justamente para sair dessa possibilidade de controle que sufoca, de proteção que sufoca. Percebe? Então, no que solta, esse controle, de uma certa forma, ele está acontecendo, mas não está sufocando. Está tendo uma relação ali que as coisas estão. Sem a necessidade de segurar. É a mesma história do caroço da azeitona.
Você vai pegar aqui, ó, ela escorrega esse caroço. Você põe aqui, até quando você vai ficar com essa mão fechada, segurando o caroço? Aí quando você solta, tá aqui, ó, na sua mão, com a mão aberta. E se sair, caiu no chão, beleza. Vai vir uma oliveira que vai dar frutos por mais de 1000 anos, com liberdade. Olha que lindo. E hoje, essa lua, na semana da lua cheia, continua em Escorpião, em trígono com Júpiter, que rege Sagitário, para onde a lua está indo amanhã, por exemplo. Então, está em trígono com Júpiter. Então, quer dizer, desenvolver esse entendimento de sair do apego para não ir para a obsessão, soltando. E essa história do autocontrole é um controle em que a gente controla a gente para entender profundamente o que a gente está querendo segurar tanto, o que a gente está querendo prender tanto. Chegando ao ponto de sufocar alguém, algo lá fora, e que na verdade está sufocando a gente mesmo. Está sufocando a gente mesmo. Então, quando vai querer controlar, acaba controlando a gente. Porque sufoca o outro e sufoca a gente. Quem prende também se torna preso. O carcereiro é preso na prisão. Ele não pode sair dali, naquele tempo. A diferença é que, de repente, vão falar que ele tem uma hora, um time, né? De 8 horas de ficar ali, horário de trabalho. Mas quando ele sai para a rua, ele está com aquela prisão na mente dele, nos pensamentos dele. Então ele está preso na prisão via mente. Ou porque entende, tá pensando que aquilo ali é desumano. Está pensando que aquilo ali não colabora com a melhora daquelas pessoas, entendendo que essa pessoa é uma pessoa bacana, né? Que esse processo de ajudar a pessoa a melhorar poderia ser de outra maneira, uma maneira humana, não desumana como é. Então ele está preso na prisão ainda, mesmo querendo melhorar. Percebe? Então, quer dizer, quando solta, a gente sai dessa prisão, desse controle. Em uma das letras das muitas músicas do Rapa, principalmente os primeiros CDs, né? Eu não lembro o nome dessa letra agora, dessa música, mas tem um trecho que ele fala assim: também morre quem atira. Quer dizer, mesmo uma pessoa que atira e acertou o outro faleceu, desencarnou, essa pessoa que atirou também morre. Percebe? E morte tem a ver com o Escorpião. Mas morte dessa história de querer controlar, aí é uma morte definitiva. Porque esse morrer leva para uma outra história de Escorpião, que é o renascer, que é o renascimento, que é libertação. Aí se libertou. Mas quando está nessa história de querer controlar totalmente, está na prisão, não está na libertação. Mas quando solta, morreu a história, e a história morreu mesmo, aí vem o renascimento, que é a libertação. E aqui esse trígono com Júpiter está falando justamente dessa libertação. Escorpião, elemento água, altamente profundo. Câncer, elemento água, o sentimento da gente na gente mesmo, e ali com profundidade em Escorpião. Em Peixes, como eu falei ontem, é uma história maior, outro elemento água. E aqui está nessa libertação desse emocional, desse sentimental, profundo e intenso que é Escorpião. Quer dizer, expande, mas com sabedoria, com conhecimento, com libertação, com liberdade, de uma sabedoria, de um conhecimento em relação a gente mesmo. Júpiter em Câncer.
O nosso primeiro emocional sentimental, o câncer, que é todos são com a gente mesmo, mas em câncer começa, em escorpião se aprofunda, e em peixes vai para uma dimensão muito maior no próprio planeta e na vida, porque vai para a alma, para o espírito, para a espiritualidade, olhando o lado saudável da coisa, percebendo a realidade. Então agora é um movimento de libertação total com esse trígono em Júpiter, com Júpiter em Câncer. Então, liberte-se, ilumine-se, como eu disse ontem. Percebe como foi lido ontem? Promova em você mesma, em você mesmo, essa profundidade desse emocional, dessa lua cheia em Escorpião, para uma libertação própria em si, em você mesma, em você mesmo, a liberdade de você com você, não com o outro. O outro acontece a partir de você mesmo, a partir de você mesmo, a partir da gente mesmo. No que eu me liberto, tudo é liberto. No que a pessoa aprende, tudo é preso. No que a pessoa quer controlar, tudo fica sendo controlado. Até ela mesma. No que a pessoa sufoca, tudo é sufocado. E começou com o sufoco dela mesma, mesmo que ela, mas ela não está percebendo. Porque ela está entendendo que aquilo é bom. É bom talvez por um certo momento. Enquanto a galinha está ali, com os pintinhos pequenininhos, que ela está dando orientação, proteção e uma educação, está valendo. Mas no que vai crescendo já tem que soltar. Então, no que ela cria, protege, ensina, soltando, aí é o lado saudável aqui de Escorpião. Porque aí ela vai também se libertar, continuar a conviver dela livre. Aí amanhã, no dia 3/5/2026, essa lua já vai estar em Sagitário, ainda na semana da lua cheia, expandindo todo esse entendimento. Essa lua vai estar em oposição a Urano, que começou o seu movimento de 7 anos em Gêmeos, em oposição a Vênus em Gêmeos. E aí tem um grande desafio com isso tudo que foi dito em relação a hoje, 2 de maio de 2026, caminhando já para amanhã, para 3 de maio de 2026. É uma oposição. É Sagitário, que também gosta de liberdade, em oposição ao Urano, que rege Aquário, que é o outro totalmente liberto, e em oposição a Vênus em Gêmeos, que quer liberdade total nas relações, nos relacionamentos. Percebe? Elemento ar, Gêmeos, quer fluir. Ar que alimenta o fogo, Sagitário. Então aí é o desafio, quer uma conversa, quer um diálogo, né? Porque está ali Vênus em Gêmeos, Urano em Gêmeos, o emocional, sentimental em Sagitário. Talvez essa conversa vai ser justamente por conta dessa liberdade, dessa libertação, mas lembra, ó, depois de Sagitário, quem vem é Capricórnio, aí tem responsabilidade. Então a liberdade que vai ser continuada lá em Capricórnio com a responsabilidade, com respeito, com maturidade, vai ser uma liberdade maravilhosa, não vai ter nem esse embate aqui. Ó. Mas se ela vem com essa responsabilidade, vai ser massa. Agora, tá tendo amanhã vai estar tendo essa oposição com Urano em Gêmeos e com Vênus em Gêmeos. Então, quer dizer, vai precisar de um diálogo que vai precisar de ser justo, sábio e ter conhecimento, sabedoria, lua da semana cheia em Sagitário, em oposição a Urano. Quer dizer, não entra na revolta, não entra na rebeldia, não entra no revolts, não entra no querer quebrar tudo, não vai levar a nada. Corre o risco de ser preso, perder a liberdade, inclusive. Entende? Perder valores, perder relações, perder relacionamentos, perder dinheiro. Percebe? Perder relações super legais,
perder até a própria liberdade, porque é uma oposição, é frente a frente, se rolar um confronto, pode perder tudo. Mas se rolar um diálogo, pode atenuar e entender, compreender, aprender com essa oposição e promover uma dança e crescer com isso, porque essa lua, ela vai estar em trígono com Netuno em Áries, no primeiro momento, depois ela vai fazer trígono com Saturno em Áries, depois lá na frente ela vai fazer trígono com Marte em Áries, entende? Que nessa sabedoria, já de cara com esse trígono em Áries, já vai estar percebendo que essa liberdade, acompanhada de ações e atitudes saudáveis, com Netuno ali em Áries, entendendo a eternidade da vida, que a vida não é só esse momento, que a vida é uma eternidade, é um eterno, tanto encarnado como espiritual, que é interessante nós vivermos essa liberdade com esses conhecimentos, com essa sabedoria, com essas atitudes, com essas ações para o eterno, para a eternidade. E ali depois vai fazendo trígono com Saturno, de maneira estruturada, madura, responsável, respeitosa, com paciência e com maturidade, né? E aí, ó, essa lua já vai estar também em sextil com Plutão, que está ali, ó, em sextil depois com Netuno e com Saturno em Áries. Então faz ainda aquele trígono maravilhoso. Aí Plutão em Aquário, ó, fazendo sextil com Plutão em Aquário. Então, quer dizer, entendimento, entendendo o coletivo, tendo entendimento, entendendo o coletivo, a coletividade, a sociedade, o nós, de uma maneira profunda, que transforma, que transmuta, que regenera a própria pessoa e a relação com essa sociedade, com esse nós, inclusive pelos equipamentos de alta tecnologia, pelas redes digitais, por exemplo, pela consciência superior, que eu sempre falo aqui, ó, e ali vai fazer esse Plutão em sextil com Saturno e com Netuno em Áries, dando estrutura, dando mais percepções e entendimentos para o eu, de maneira responsável, madura, com estrutura, e também nessa percepção e nesse entendimento da eternidade, da alma, do espírito e da espiritualidade. Esses dois ali, ó, em trígono com a Lua, em Sagitário. E aí essa liberdade fica verdadeira. A liberdade que vem acompanhada com conhecimento, com sabedoria, com aventura, com visão. Sagitário tem muito a ver com a visão lá na frente, a que vê o horizonte. Além do horizonte, lembra dessa letra? Uma das letras saudáveis do Roberto Carlos, porque a maioria não é, né? Eu não entendo. Ele leva muito para problemas. Mas isso é uma outra conversa que a gente poderia ter. Mas essa de ver o horizonte de uma maneira saudável é bacana. Então, observar isso aí, porque Mercúrio, que está ali, finalzinho de Áries, já indo para Touro, está lá, que é o regente de Gêmeos, né, que faz eixo com Sagitário, em quadratura com Plutão. Então, cuidado com essa mente que fica querendo controlar, impor, através das conversas, das falas, das escritas, das comunicações, querer impor alguma coisa. Presta atenção nessa energia de Mercúrio em Áries para se preparar para esse Mercúrio, quando começar o seu movimento por alguns dias em Touro, você usar a sua mente para produzir, para ter produtividade até lá, para ganhar dinheiro. Você que valoriza muito e demais o lado da matéria, ó, usa a mente para ganhar dinheiro, para alimentar-se bem, para andar com paciência, ter paciência mental e produzir. Pragmatismo, a praticidade, produzir matéria, ganhos e também entender através da mente alimentos, alimentação saudável e uma relação saudável. Já estou dando uma relação saudável com o planeta, com a natureza, com o meio ambiente. Então já estou dando um spoiler aqui com esse Mercúrio que está caminhando para Touro, mas que por enquanto está ali em final de Áries, fazendo uma quadratura com Plutão em Aquário, não querer entrar em Touro também vai continuar fazendo, então já vai preparando e se cuidando para mentalmente não estar querendo aí controlar, manipular pelas palavras, pelas comunicações
algo ou alguém. Como eu disse, quem faz sofre o efeito do que é feito, né? Então, o que é feito é bom, o efeito é bom para quem fez o que foi feito, ou o que está sendo feito. Beleza? Então, essas são as informações para o dia de hoje, de amanhã, 2 e 3 de maio de 2026. Espero ter somado, colaborado, contribuído com cada um. Querendo saber mais, procure fazer o seu mapa. Procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa. Querendo fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para nós estabelecermos um diálogo e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web. Astrologia pessoal, que é o grande lance, que é o autoconhecimento, que daí vem a astroterapia, que é o grande lance, maior ainda, um autoconhecimento muito mais profundo e detalhado, fantástico. E também vários outros estudos que podem ser desenvolvidos aqui por esse conhecimento lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Entre em contato, procure algum astrólogo, algum astrólogo para fazer o seu mapa ou me procure para fazer o seu mapa. Beleza? Muito agradecido pela atenção, valeu, até mais, fiquem em paz, 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 paz.